Peço desculpas aí. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Eduardo Lima. Esse aqui é o meu canal secundário do canal Comunista Vlog, que é um canal que fala sobre socialismo e também sobre anti-imperialismo. E nós vamos falar agora com o doutor em Geografia da USP, o doutor Ramesh Malouf, sobre a guerra na Síria e principalmente sobre o fato crucial que está acontecendo agora, uma virada nessa guerra, um fator bastante tanto para a região como para o mundo, que foi o ataque dos Estados Unidos a uma base na Síria. E nós eu vou perguntar para ele se os fatos que aconteceram essa semana estão relacionados. O primeiro fato foi o ataque terrorista ao metrô de Moscou. O segundo fato foi o suposto ataque químico, né, que as principais potências ocidentais tentaram culpar o governo sírio, como fizeram da outra vez, e há vários já na internet circulando coisas bastante estranhas sobre aquele vídeo do ataque químico, como, por exemplo, os capacetes brancos, né, que são aquela ONG já polêmica, mexendo nos corpos dos supostos mortos no ataque químico ou feridos no ataque químico sem luva, por exemplo. E o último é a questão do ataque do Trump contra, inesperado, né, que ele não de aviso, contra uma base aérea síria. E também já está gerando outras teorias da conspiração aí, pelo fato do ataque ter sido um ataque fraco, se comparado, por exemplo, ao que houve no Iraque, pontual, e que houve a imprensa russa está dizendo que houve 7 vítimas, mas nos vídeos que eu postei até agora não se mostram os corpos dessas vítimas, ou, sei lá, a família dos mortos, que seria comum. Então é uma coisa que já há outras teorias aí sobre que isso aí foi uma armação do Putin com o Trump. Então, vamos falar agora com quem entende, para esclarecer essas dúvidas aí. Então, eu vou passar agora o Ramesh Malouf para ele explicar se esses 3 fatos, o atentado na Rússia, depois o suposto ataque químico e a base aérea síria, se tem relação, se esses 3 eventos têm alguma relação. Boa tarde, Ramesh Malouf. Ramesh? Está me ouvindo? Eu vou tentar chamar ele aqui de novo. Peraí. Alô, desculpe, travou aqui, desculpe. Eu havia perguntado para você falar sobre o atentado terrorista em Moscou, o suposto ataque químico e o ataque dos Estados Unidos à base aérea síria, se esses eventos têm alguma coisa em comum. O ataque à Rússia, né? Terrorista a Rússia, né? A meu ver, está relacionado com o fato de que
os terroristas estão sofrendo derrotas, né, evidentes na Síria e até mesmo no Iraque, né, e eles estão para os seus países de origem e realizando aquela política de caos, né, espalhando terror, né, atentados na Europa, né, na Rússia, né, em São Petersburgo, e então isso reflete desespero da derrota sofrendo mediante o avanço, né, da Síria, apoiada pela Rússia, né, e pelo Irã, né, principalmente desde da derrota que sofreram em Alepo, né, o governo sírio reconquistou Alepo, né, que estava nas mãos dos terroristas desde 2012. Então, isso reflete muito o desespero, né? E é sabido que esses terroristas de Alepo, né, que foram cercados pelo exército sírio, eles fugiram para Idlib, né? E lá estão realizando esses atos de terror contra a população civil. E houve aí uma série de bombardeios russos e sírios, da Força Aérea Russa e da Força Aérea Síria, contra esses turistas, né? E em Idlib, né, nos arredores de Idlib, né, onde ocorreu esse ataque, né, de gás químico, né, de armas químicas, né, não está ainda comprovado que tenham sido verdadeiramente os russos e os sírios, né, o governo sírio, os autênticos autores do ataque químico, né. Não há ainda uma prova concreta que comprove que foram os russos e os sírios que criaram aquele armamento químico sobre a população civil, né? Os Estados Unidos e a mídia ocidental acusaram, sem apresentar provas contundentes, o governo sírio e os russos pela autoria do ataque químico, né? Houve um precedente em 2013, a mesma coisa, né? Nos arredores de Damasco, nos subúrbios de Damasco, houve um ataque químico que foi atribuído, né, pelo Ocidente ao governo de Bashar al-Assad, e o Obama fez uma ameaça, né, de ataque à Síria, que se não fosse a intervenção russa, nós não saberíamos onde realmente iria parar essa ameaça dos Estados Unidos. O Obama acusou o Bashar al-Assad de usar armas químicas e ameaçou invadir, atacar a Síria diretamente. Naquele momento, o Obama parecia não estar muito determinado a realizar a sua promessa invadir a Síria caso Assad usasse armas químicas, né? Então, a diplomacia russa agiu de maneira muito eficaz. Ela propôs ao governo sírio a retirada de todo o seu armamento químico, seu arsenal de armas químicas, e pelo que parece, foi supervisionado pela ONU, e ao que parece, realmente todas as armas químicas do governo sírio foram evacuadas do país. Então, não se sabe de outro
momento em que o governo sírio supostamente tenha usado armas químicas. Os relatos que eu vi pela imprensa ocidental, inclusive, são de que os chamados rebeldes, né, que o estavam usando, fazendo uso sistemático de armas químicas com laboratórios improvisados nos lugares em que eles invadem e ocupam, e usando indiscriminadamente contra civis e os demais grupos rebeldes rivais, né? É bom para falarmos quem são esses rebeldes. Rebeldes, grosso modo, são grupos filiados à Al-Qaeda, à Irmandade Muçulmana. Né? Isso de um lado, e de outro lado temos o chamado Estado Islâmico, né? O Daesh, né? O Estado Islâmico da Síria, do Iraque e da Síria, né? É isso que a mídia chama de rebeldes, quer dizer, quando a Al-Qaeda supostamente atacou as Torres Gêmeas, né, fez aquele atentado do 11 de setembro, eles eram terroristas, né, quando lançaram os jatos, né. A Al-Qaeda é oficialmente reconhecida como autora dos atentados de 11 de setembro, certo? E quando a Al-Qaeda ataca o governo sírio, é chamado de grupo rebelde. Grupo rebelde, né? Ô, Ramés, eu vou te interromper um pouco, porque o pessoal está reclamando que está acontecendo algum bug aqui no YouTube, porque para a gente está aparecendo ao vivo aqui, mas para eles não está aparecendo. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu vou tentar colocar de novo. Tá. Se você for olhar, você mesmo der uma olhada no link no YouTube, está aparecendo aquela tela principal e não está aparecendo a nossa imagem. Eu não sei o que aconteceu. A primeira vez que eu vejo isso acontecer aqui no YouTube. Vou tentar ver aqui. O meu computador não está muito bom também. É muito estranho. Meu computador também não está bom. Então se me puder me passar o link no YouTube. O link. E esse link mesmo, eu estranhei porque eu não vi aumentando e também pouca gente, o número não aumenta, o número de espectadores. Aparece 6 espectadores, mas esses 6 espectadores estão esperando o Hangout começar. Eles não estão vendo a gente. Começamos. Isso é muito estranho. Nunca tinha acontecido isso aqui antes no YouTube. Sim. Se puder me passar o link. Eu botei no chat. Obrigado. Tentar abri-lo aqui no. Deixa eu ver aqui. Estou com medo aqui dele cair de novo. Sinal, né? Está muito. Tá dando como espera, né? Espera. O que você acha? Vamos aguardando o debate. Bem, eu não entendo muito de informática. Essa parte que nós falamos tem como ser jogada depois? Não sei. No link? Acho melhor. Peraí, agora parece que está ao vivo. Não estou entendendo. Peraí. Está ao vivo agora. Eu vou. Será que. Acho que ele criou um segundo link. Entendi.
É porque eu caí, o meu sinal caiu. Você viu que o meu sinal no início caiu, né? Depois eu voltei, né? Será que foi isso que atrapalhou? Não sei, peraí. Eu acho que agora... Já sei o que aconteceu. Eu criei um segundo link com o mesmo nome. Então, a gente está no outro link. Eu vou tentar... Sim. No chat? Entendi. Ver. Acho que eu fiz uma burrada aqui que eu abri de outra maneira, e aí ele pediu um nome, eu botei o mesmo nome. Aí eu vou colocar aqui. Ainda bem que você entende de falar. Ainda bem que você entende de informática. É. Que eu sou zero. Eu sou analfabeto. Mas é a primeira vez que eu vi isso acontecer. Quer ver? Eu vou dar para você agora o link em que a gente está aparecendo. Vou dar para você aqui pelo chat o link que a gente está aparecendo. Quer ver? Clica aí agora. Sim. Aí vai ter o link que a gente está aparecendo. Aí eu vou... Esse link aqui. Ok. Sim. Acho que tá aparecendo mesmo, está ao vivo, né? Tá aparecendo. Agora a gente está ao vivo. Tá, Quer dizer, estava ao vivo, né? Só estava no chat errado. Aham. Sim. Bom, então podemos continuar. Já você estava falando que a Al-Qaeda é considerada, quando atacou os Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, foi considerada terrorista, mas como está atacando o governo sírio, aí os americanos não chamam mais de terrorista, eles chamam de rebelde, né, que é a hipocrisia, de onde você estava falando. O ataque, né, Torres Gêmeas foi oficialmente atribuído pelo governo dos Estados Unidos à Al-Qaeda. Então, foram considerados terroristas. A Al-Qaeda, ela deu origem ao Estado Islâmico, né, no Iraque, na Al-Qaeda no Iraque, deu origem ao Estado Islâmico, oficial, né, e na Síria, a Al-Qaeda, ela recebeu outro nome, que era Jabhat al-Nusra, e hoje tem outro nome, né, rebatizaram com outro nome, quer dizer, eles mudaram o rótulo, mas o grupo é o mesmo, Tahrir al-Sham, né, liberdade para a Síria, né, esse que é um termo até um deboche, né, porque a liberdade para a Síria trazendo o extremismo religioso, a imposição de um extremismo religioso, o arrabita, que é patrocinado pelo mundo anglo-saxão desde o século XIX. A corrente defendida tanto pela Al-Qaeda quanto pelo Estado Islâmico, a corrente do Islã que eles defendem, né, e sem nenhuma tolerância com as outras confissões religiosas, nem mesmo dentro do Islã, né, nem os xiitas, nem os alauítas, nem mesmo os sunitas, né. Haja visto que eles jamais combateram Israel para libertar os palestinos, né. Isso tem que ser dito sobre os que se dizem islâmicos, né. Então, a Al-Qaeda controla agora sob o novo rótulo, né, essa região de Idlib,
E o governo sírio está ali tentando, né, criar uma linha contínua norte-sul, né, este-sudoeste, para ter uma base territorial para avançar para o leste. Essa sim é uma região ainda sob controle quase total do Estado Islâmico, né, no sudeste, e ao nordeste sob controle das chamadas Forças Democráticas Sírias, que é um outro grupo terrorista que é apoiado pelos Estados Unidos, né? Terrorista porque eles promovem terror contra a população civil, né? Não é porque estão atacando o Estado, né? Apenas. Eles promovem, né? Eles são majoritariamente curdos, soranes, turcos, refugiados na Síria, desde a Guerra Civil Turca, da mini-guerra civil turca da década de 80. Então, eles se refugiaram na Síria e criaram, durante a Guerra da Síria, esses grupos terroristas, dos quais se destaca o YPG, que é a base dessas tais forças democráticas da Síria, né? Os Estados Unidos sempre gostam de dar nome a esses que apoiam, né, que são seus vassalos, seus clientes, de grupos democráticos e grupos que lutam pela liberdade, né? Então tem o Exército Livre da Síria, que é basicamente a Irmandade Muçulmana, né? Outro grupo extremista religioso, né, supostamente religioso, de um lado, né, também atuando contra o governo da Síria, em 70, e esse agora, Tahrir al-Sham, né, a liberdade aí para a Síria, que é nada mais, nada menos que a velha Al-Qaeda, né? Todas patrocinadas pelos Estados Unidos, ou que promovem, beneficiam a política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Muitos vão dizer, existem provas concretas. Recebem apoio da Síria. Bem, existe aquela carta do antigo embaixador dos Estados Unidos na Síria, oferecendo apoio e ajuda ao Exército Livre da Síria, que, como é sabido, é a Irmandade Muçulmana e abriga também grupos jihadistas, né? Então, a Síria está procurando, me parece, ter uma base territorial mais consolidada ali a oeste, para então ir para o leste, né, fazer a varredura e ir para o leste, e libertar Raqqa, né, que é a capital onde estão em disputa vários grupos, né, pela tomada da cidade, que está nas mãos, nesse momento, também, em grande parte do Estado Islâmico. Azor, né, que está cercada também pelo Estado Islâmico, né, o chamado Estado Islâmico, o ISIS, né. Então essa me parece ser a estratégia da Síria. E o governo sírio está vencendo a guerra, né. O governo sírio, aliás, desde o início da guerra, né, e a guerra não ocorreu por causa das manifestações. O professor Assad Abu Khalil, da Universidade de Stanislaus, da Califórnia, no campus de Stanislaus, na Califórnia, ele disse que a guerra da Síria, que não é civil, ela começou com uma invasão terrorista que veio da Turquia, patrocinada, né, pelo Ocidente, e que se aproveitaram das manifestações populares contra as políticas liberais e neoliberais do governo da Síria, né? E o governo da Síria, do Bashar al-Assad, estava capitalismo na Síria, né, sob o comando do Estado, né, seguindo o modelo chinês,
E aproveitando-se daquela revolta popular, né, das manifestações populares, eles então aproveitaram dessa situação e atacaram postos do governo, hospitais, delegacias de polícia, prefeituras, governadorias, enfim, todas as instalações do governo sírio foram atacadas. Foi uma grande invasão, né? O modelo dessa invasão terrorista é o modelo afegão e o modelo nicaragüense, né? Na guerra da Nicarágua, né? Você patrocina terroristas, mercenários, terroristas, a população civil arma esses grupos, esses esquadrões da morte até os dentes, né? E joga contra a população e contra as instalações do governo, né? Hospitais, universidades. Foi muito importante você falar isso, que eu até hoje fiz um desabafo, né? Que por mais que os terroristas façam decapitações, massacres, genocídio, escravidão, escravidão de bebê, prostituição infantil, faça tudo na Síria, tem gente que ainda diz que tudo começou porque o Assad reprimiu manifestações, né? Como se simplesmente isso pudesse provocar uma guerra dessa magnitude com tantos terroristas armados até os dentes. Quer dizer, a pessoa não consegue entender mesmo a situação lá, a propaganda midiática a favor terroristas que atacam a Síria é muito forte, né? Recentemente, inclusive, eu vou até citar, não sei se foi pago, né? Não vou acusar também, até um vlogueiro bem conhecido aqui fez um vídeo totalmente equivocado sobre a Síria. Não sei com qual a intenção que ele fez aquilo, se ele recebeu dinheiro para aquilo, que eu estou falando do Felipe Castanhari, né, que é muito famoso aqui, e ele fez falou uma coisa sobre a Síria totalmente com a visão totalmente ocidental sobre a Síria, né, vendo só um lado, e isso é muito ruim, porque isso aí só a internet, que, na minha opinião, seria mais saudável se fosse para mostrar o outro lado da história, né? Mostrar justamente o que a imprensa esconde sobre a imprensa monopolista, né? A imprensa controlada pelos Estados Unidos, em grande parte, através de anúncios, através de ONGs, que a internet servisse como um contraponto, né? Mas, infelizmente, até nisso, os governos dominantes, né, eles estão conseguindo manipular, seja através de ONGs falsas, seja através de publicidade no Facebook, porque a internet, entre aspas, é livre, né? É livre, mas quem paga mais consegue repercutir mais uma ideia ou um pensamento ou uma narrativa de uma guerra, por exemplo, mesmo sendo falsa, né? Então, quer dizer, é por isso que eu critico muito certos canais aqui no YouTube que fazem um trabalho que simplesmente é repetir um pouco mais de sofisticação aquilo que é dito no Jornal Nacional ou no Jornal da Globo. Eles não procuram ter novas visões, se fosse pelo menos para mostrar os dois lados. Não, o governo Assad reprimiu manifestações, mas também os terroristas também cometem crimes, entendeu? O ataque aéreo russo mata, obviamente, civis também, porque é impossível não matar civis com ataque aéreo. No entanto, eles fizeram corredores humanitários, e a mesma coisa os Estados Unidos estão fazendo em Moscou, no Iraque, e a imprensa não fala nada. Esse tipo de questionamento que eu gostaria de ver na internet, não simplesmente a pessoa repetir aquilo que está no Jornal Nacional. Então, sobre isso, sobre essa propaganda que eles fazem na internet também contra o governo sírio.
Olha, Eduardo, só posso dizer o seguinte: no Brasil, há poucos especialistas em Oriente Médio. Poucos. Você pode contar nos seus dedos da sua mão direita ou esquerda, porque não há cadeiras específicas de pesquisa sobre o Oriente Médio, no aspecto geopolítico, histórico, político e econômico, nas universidades. Não há pesquisas de história econômica sobre Oriente Médio. Quantas pesquisas, quantas teses de doutorado, dissertações de mestrado existem nas nossas universidades sobre o Oriente Médio? Se você me disser que existem 10 ou 15, está exagerando. Está aumentando o número, mas é muito, muito aquém. Já, infelizmente, também, como não há especialistas, resultado, muitas dessas dissertações e teses de doutorado, dissertações de mestrado, elas repetem, infelizmente, os chavões da mídia ocidental. Eu fico chocado quando leio uma tese de doutorado, né, falando Bashar al-Assad é ditador, Saddam Hussein é agente da CIA, aquelas coisas que a gente ouve falar quando está sentado no botequim, mas que não espera isso de um especialista, de um pesquisador, né? É muito triste isso. Também no apoio institucional aqui no Brasil, dentro da academia, para esse tipo de pesquisa. Nem sobre o Oriente Médio, nem sobre a África, nem sobre a Ásia. São raros os casos, muito raros. Então, o que nós temos são especialistas desses que frequentam Habib's, né, comem uma esfirra e um quibe no Habib's e acha mesmo que é um grande especialista em Oriente Médio. Eu vejo aí pessoas falando coisas absurdas, né, sobre Oriente Médio aqui no Brasil, porque leu um livro, né? Imagina você, o indivíduo leu um livro sobre um assunto e acha que já é um grande especialista naquele assunto, né? Eu até costumo brincar e digo que há mais especialistas no Brasil em história do Iraque, né, em história da Síria, do que técnicos de futebol. Em cada esquina você vai encontrar um especialista em Iraque, em Síria, em Líbano, né? Você vai encontrar... Na internet todo mundo é especialista em tudo. Pois é, todo mundo é especialista. Aí solta aqueles chavões, né? O Estado Islâmico é formado por homens de Saddam Hussein. Bem, Saddam Hussein morreu em 2006. Né? E ao que eu saiba, ele não tinha homens, né? Ele era um presidente da República. Tipo assim. E o Estado Islâmico tem várias nacionalidades, né? Quer dizer, tem homem de Saddam Hussein do Japão, da China, da Austrália. São homens de Saddam Hussein. O que significa isso? O que significa essa frase? Homens de Saddam Hussein. Que eu saiba, o Saddam Hussein foi o presidente da República que tinha um exército. Né? Esse exército foi desmontado pelos Estados Unidos durante a invasão. E aí, é claro, se você perde seu emprego, né, o que você vai fazer? Né? Você é proibido de trabalhar. Né? O que você vai fazer? Né? Então, alguns foram para o Estado Islâmico, foram para todo quanto é lugar. Uma grande parte até os generais, muitos generais do exército iraquiano, né, do verdadeiro, autêntico exército iraquiano, eles saíram do Iraque, né? Acabaram saindo do Iraque, foram para outros países, foram para o Oriente, e ali mesmo no Oriente Médio, foram para Turquia, Síria, até mesmo Estados Unidos. Né? Mas homens de Saddam Hussein, isso é só um exemplo, né? De que ouço, né, na internet aí essas coisas absurdas, né, de que dei até mesmo em tese de doutorado, em dissertações de mestrado, né,
Houve, sim, na Síria, insatisfação pelas políticas liberais. Não é que o governo da Síria seja liberal. O governo da Síria estava liberalizando a economia para criar um incipiente processo capitalista, né, dentro da Síria, controlado pelo Estado, seguindo o modelo chinês, que era, me parece, o objetivo do Hafez al-Assad, antes dele morrer, e que o Bashar al-Assad tomou isso como política dele, né? Então, uma liberalização, tímida liberalização política e uma liberalização econômica, né, para favorecer, sim, uma atividade capitalista, o surgimento de setores capitalistas dentro da Síria. Porém, por exemplo, o estado de bem-estar social não foi desmontado. Não foi desmontado o estado de bem-estar social. A saúde na Síria é pública, porque é uma conquista da Revolução do Baaz. A Síria é um país independente e soberano, coisa que o Brasil não é. O Brasil até tentou aí, entre 1930 e 64, uma forma de soberania, né, de independência. Nós vimos onde foi parar, né, onde levou esse processo, o embate, né, a luta de classes, né, a reação das classes dominantes aqui no Brasil a esse processo levou a essa situação que nós estamos sofrendo até hoje. Então, o Brasil não é independente nem soberano. O Baaz tornou a Síria um país independente, soberano, aprofundou, na verdade, esse processo, porque quando a Síria saiu do domínio francês, em 46, sob pressão da Inglaterra e dos Estados Unidos, principalmente, a Síria era um país independente e soberano. A Síria não era o único país do Oriente Médio que era totalmente independente, porque o Líbano continuava ocupado por tropas francesas, o Iraque era um vassalo da Inglaterra, o Egito, em 46, era um vassalo da Inglaterra, a Jordânia era um vassalo da Inglaterra, o Reino da Arábia Saudita era um vassalo da Inglaterra, o Iêmen era vassalo da Inglaterra, né, os dois Iêmens eram vassalos da Inglaterra, e Turquia e Irã, né, a Turquia tinha lá seu processo de constituição de um Estado nacional, né, independente, porém se aproximando, né, do Ocidente, e o Irã também estava sob domínio da Inglaterra. Então, o único país independente era a Síria. Em 49, a Síria sofre um golpe militar patrocinado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam construir um oleoduto que vinha lá do Bahrein e que, a princípio, ele iria até o porto de Haifa, que então, até aquele momento, pertencia à Palestina sob domínio britânico. Mas em 49 era a guerra entre os árabes e os sionistas para fundar o Estado de Israel. Queria fundar o Estado de Israel mediante a expulsão dos palestinos. Então houve um desvio da rota desse trajeto original do oleoduto, que ao invés de ir para Haifa, ele passou a ser destinado a Sidom, no Líbano, né? Então o parlamento libanês aprovou o pipeline, né, o oleoduto americano, mas o governo sírio, por ser independente e soberano, negou aos Estados Unidos o direito de construir parte do oleoduto sírio. Quando eles negam a construção do pipeline, né, por
retaliação ao apoio dos Estados Unidos a Israel durante a guerra pela independência de Israel, pela guerra de fundação de Israel, o governo sírio, então, ele sofre um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos, né, pela Jordânia, e esse golpe militar impõe uma ditadura militar, a primeira ditadura militar da Síria, que derruba o primeiro governo democrático do Oriente Médio. Né? Esse é o absurdo. Por isso que há essa má vontade, né, essa desconfiança dos sírios em relação aos Estados Unidos, de um lado, e de outro lado, essa má vontade dos Estados Unidos com a Síria. Lembrando que quando a Síria sai do domínio colonial francês, em 46, a Síria não tinha praticamente um exército. Né? Esses militares que dão golpe de Estado, eles são, né, de um exército cujo poder é quase uma força policial. Né? Falar de exército sírio entre 46 e 49 é quase uma força de expressão, não existia propriamente um exército sírio. Né? Tanto que o governo sírio, quando se torna independente, ele vai buscar apoio de uma potência para constituir seu próprio exército. Eles vão buscar apoio da Suécia, se não me engano, da Holanda, enfim, e depois eles até pedem o apoio aos Estados Unidos, mas todos esses países negam apoio à constituição de um exército sírio nacional. Né? Ajudou, né? Nesse momento, a Síria ainda tinha um governo conservador e até do fato da União Soviética ter apoiado a fundação de Israel. A União Soviética, em 49, ainda era um aliado de Israel. Né? A União Soviética foi decisiva. Por que a União Soviética apoiou os sionistas contra os palestinos e os demais árabes? Porque a União Soviética precisava de uma saída de uma base naval em mares quentes. Essa base naval, de certa forma, foi prometida pelos sionistas, né? Quer dizer, os soviéticos poderiam construir uma base naval na costa de Israel e tinha aquela propaganda de que Israel foi fundada por socialistas, né, que era um governo de esquerda e que os árabes eram feudais, retrógrados, conservadores. É um discurso que, inclusive, permanece até hoje, um discurso orientalista que permanece até hoje, né, quando você fala do mundo árabe. Então, a União Soviética apoiou Israel e não. Então, a Síria não vai se aproximar até porque o governo era conservador e tinha esse trauma do apoio soviético a Israel. Então, a Síria, quando sai independente em 46, ela é verdadeiramente um país independente e soberano. O que, por exemplo, não foi o caso do Brasil. O Brasil, em 1822, ele se torna independente de Portugal, mas não da Inglaterra. O Brasil vai continuar sendo um vassalo da Inglaterra, um cliente da Inglaterra, até a proclamação da República, que foi um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos. Certo? Então, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, passa a ser colônia da Inglaterra e depois se torna colônia dos Estados Unidos até hoje. Sim. Até hoje. Ramés, agora eu queria falar, voltando ao caso do ataque dos Estados Unidos. E aí eu vejo muita gente aqui nas redes sociais, né, criticando, debochando de parte da esquerda, né, que achou que o Trump seria diferente da Hillary, o Trump não seria um presidente anti-imperialista. Eu queria dizer
presidente imperialista, né? Seria anti-imperialista. Eu queria dizer que, em parte, essa crítica não, vamos dizer, essa crítica é complicada, porque, pelo que eu vi, não foi só parte da esquerda que achou isso, não. Até um site bastante interessante, realmente anti-OTAN e anti-imperialista, que é o voltaire.org, ele citava o Trump como um presidente anti-imperialista, né? Como o site demora um pouco a atualizar, talvez eles ainda não tenham colocado a opinião sobre o ataque que o Trump fez à Síria. Intelectuais que estão defendendo o governo sírio há bastante tempo, desde o início, que estão denunciando o apoio da OTAN aos terroristas e o apoio e a tentativa dos Estados Unidos de atacarem a Síria, que estão denunciando isso o tempo todo, até esses sites se enganou com o Trump. Trump realmente não iria atacar a Síria, né? Então, eu queria perguntar ao Ramés, esse ataque do Trump à Síria foi só fogo de palha ou não? Realmente é uma mudança de mentalidade do Trump. O Trump realmente, ou ele estava mentindo durante a campanha inteira, o que não é uma coisa muito, vamos dizer, muito estranha, né? Um político mentir durante a campanha, ou realmente ele tinha a intenção de não ser um país, não ter uma política ativa como o de Obama, mas pelas forças ali que controlam o Estado americano e a burguesia americana, se ele foi obrigado a se ajoelhar diante desse poder econômico e mudar a sua política e se tornar um presidente tão agressivo quanto Obama. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, essa questão é muito complexa. Não é uma questão simples. Eu vejo pessoas falando que Trump era anti-imperialista, né? Isso não existe, né? Não é o Trump que é anti-imperialista. Os Estados Unidos são imperialistas, independente de quem seja o governo, eles são imperialistas, certo? Então, não tem que não tem muito que se discutir nessa questão. Não é o presidente dos Estados Unidos que vai política externa dos Estados Unidos mudar por livre e espontânea vontade, desejo próprio dele. Não é, né? O presidente dos Estados Unidos, ele tem aquele cargo, tem aquele poder concentrado, mas ele tem seus assessores. Esses assessores são para contrabalançar esse poder concentrado, né? Tem os assessores e tem o Congresso. E repetindo, os Estados Unidos são imperialistas desde o seu surgimento em 1776 e não são democráticos. Em sentido? O sentido vulgar aí do termo democracia, ou seja, soberania popular, né? O governo do povo, para o povo e pelo povo. Nos Estados Unidos. Nunca existiu nos Estados Unidos e nunca irá existir, enquanto esse sistema continuar existindo. Esse regime político liberal dos Estados Unidos, que existe há 250 anos, nunca mudou em sua história. Nunca mudou em sua história. Entendeu? Só para
Só para eu citar uma coisa para ilustrar isso daí, eu vi agora um tweet do Bernie Sanders, né, que era considerado a esperança socialista para os Estados Unidos, fazendo campanha contra a Assad aí no Twitter. Você vê, né? O Bernie Sanders que apoiou a invasão do Iraque, que matou 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de iraquianos. Entendeu? Então, gente que fala que o Trump não disse que não ia ser imperialista, ele disse que iria tratar os problemas da América, dos Estados Unidos, em primeiro lugar. Problemas econômicos, problemas internos. E isso levaria a ter uma política externa, digamos, um pouco menos militarista, um pouco menos intervencionista do que a do Obama. Ter gastos militares para fortalecer a economia americana. Mas ele não disse que não iria fazer intervenção, invasão, guerra. Em momento algum ele falou isso. Outra coisa que o Trump falou na sua campanha eleitoral era ter uma aproximação com a Rússia para combater o terrorismo islâmico, que eles chamam de terrorismo islâmico, que era o Estado Islâmico. Eu me lembro muito bem o que ele falou. Posso estar enganado, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Mas um apoio circunstancial, atrelado à questão do combate ao chamado Estado Islâmico. Isso que chamam de Estado Islâmico, que não é Estado e que não é islâmico. Não é muçulmano. É um grupo terrorista que se autodenomina de Estado Islâmico. Então, isso é que tem que estar em mente das pessoas. Em momento algum ele disse que era anti-imperialista. Como é que ele vai ser anti-imperialista? Se ele for anti-imperialista, ele nem pode concorrer à presidência dos Estados Unidos. E se ele tomar posse, não governa. Se ele tomar posse, não governa. Se ele for verdadeiramente anti-imperialista. Se porventura ele tomasse posse como anti-imperialista, não governaria os Estados Unidos por nenhum minuto. Ora, o que está acontecendo? A linha dura, quer dizer, o Estado profundo, o establishment profundo dos Estados Unidos está enquadrando o Trump. Isso está ficando muito claro. É bom lembrar que Trump não foi eleito não, pelo discurso oficial da campanha para a presidência dos Estados Unidos. Trump não ganhou no voto popular. Ele perdeu por cerca de 3 milhões de votos, se não me engano, para Hillary Clinton. Hillary Clinton venceu Trump no voto popular. Porém, no colégio eleitoral, Trump venceu. Por que isso? Porque a democracia, nesse sentido de soberania popular, como as pessoas pensam, que democracia é soberania popular. Isso aí é uma visão simplista. Os Estados Unidos não são uma democracia. Portanto, o Trump ele não venceu no voto popular. Portanto, ele deve favores a esse establishment profundo dos Estados Unidos. Esse establishment profundo derrubou vários governos nos Estados Unidos nos últimos 70 anos. Vamos recapitular rapidamente. Assassinou Kennedy em 63. Derrubou Richard Nixon em 74. Por que derrubaram Nixon? Nixon assinou a paz com o Vietnã do Norte, comunista,
e o Acordo SALT I, mesmo tendo feito lá sua aliança com a China comunista. Né? Aí derrubaram o Nixon. Porém, o Harry Kissinger, que foi o arquiteto da política externa do Nixon, né? Ele continuou no poder. Aí o que eles fazem? Vão derrubar, vão destruir por dentro o governo do Gerald Ford. Gerald Ford, ele é consumido por essas lutas internas dentro do establishment americano. Todo o governo do Gerald Ford é uma guerra, praticamente uma guerra civil dentro do governo do Ford. O grupo do Donald Rumsfeld e do Dick Cheney contra Harry Kissinger e Nelson Rockefeller, que agora faleceu. Né? Faleceu semana passada, retrasada. Né? Então, o que aconteceu? O Partido Republicano não consegue fazer um sucessor em 76. Né? O Jimmy Carter, um outsider. Por que eles colocam um outsider? Para poder manipulá-lo. O outsider, ele é escolhido para ser manipulado. Jimmy Carter vem com aquele discurso de direitos humanos. Fez o Acordo SALT II. O Acordo SALT II praticamente acaba com o governo Carter. E os militares dão um ultimato contra o Jimmy Carter. E o Jimmy Carter, então, é obrigado a fazer aquela inflexão, né, para a direita e se torna, adota uma política externa muito mais agressiva, que vai resultar no apoio aos terroristas no Afeganistão, né? Vai se desdobrar na invasão do Irã, em 80, que vai levar à ruptura, né? Os Estados Unidos vão romper relações diplomáticas com o Irã. Não é o Irã que rompe com os Estados Unidos. Né? São os Estados Unidos que rompem com o Irã em abril de 1980. Portanto, quase um ano e meio após a Revolução Iraniana. Né? Porque Jimmy Carter reconheceu, os Estados Unidos reconheceram o governo de Khomeini e a Revolução Islâmica. Começa como comunista e termina como islâmica. Jimmy Carter e o governo dos Estados Unidos reconhecem a Revolução de Khomeini. Ramesh, por falar em Irã, eu vou ler aqui para você, não sei se você chegou a ver, que eu postei na minha página, a declaração conjunta dos iranianos, dos militantes do Hezbollah e dos russos americana. Eles reiteraram o apoio, para você saber também. Tá aqui, espero que o pessoal está vendo aí. Líderes militares russos, iranianos e do Hezbollah lançam declaração conjunta com ameaça aos Estados Unidos. Beirute, Líbano. As salas de operações militares da Rússia, Irã, Hezbollah e outros aliados acabam de lançar uma nova declaração conjunta. Esta declaração conjunta foi estimulada pela agressão dos Estados Unidos, que viu o país atacar a base aérea de Shayrat, em Homs rural, com mísseis Tomahawk. Divulgada em árabe, afirma que a sala de operações aliadas reconhece que os Estados Unidos estão apoiando a separação do norte da Síria e do Iraque de seus respectivos estados. O ponto 7 da indicação detalha como todas as forças armadas dos Estados Unidos são alvos legítimos porque cruzaram cada linha vermelha possível e operam legalmente na Síria. Em seguida, enfatiza que a Sala Conjunta de Operações Militares vai responder fortemente a qualquer agressão e qualquer violação feita pelos Estados Unidos na Síria. Eles vão reiterar o seu pleno apoio do exército sírio para libertar totalmente cada parte da Síria ocupada por forças terroristas. Isso vai, então, na situação de como eles não permitirão um mundo unipolar com os Estados Unidos com o poder dominante, continuando a impor sua vontade através do globo. A declaração, em seguida, conclui afirmando que eles só vão aumentar o seu apoio ao exército sírio para continuar sua luta contra as forças terroristas que assolam a Síria. O que você tem a dizer sobre essa declaração aí?
E você vê que eles falam de um modo global, né, que eles estão querendo impedir que os Estados Unidos dominem as políticas sobre todo o globo. Então, é importante a gente ver que ali na Síria, você diria também que seria uma batalha decisiva para ver quem à frente, se seria um mundo unipolar ou multipolar, tem isso também? Então, a questão toda desse establishment profundo, né, dos Estados Unidos é impor o domínio unipolar dos Estados Unidos sobre toda a humanidade. Isso vem desde a Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, eles derrubaram o Kennedy, o Nixon, o Carter, derrubaram o Bush pai, porque ele não venceu o Saddam Hussein e não atacou a Iugoslávia, né? Depois derrubaram o Al Gore, porque ele era sucessor do Bill Clinton, se recusou a invadir o Iraque, né? Promoveu uma grande invasão do Iraque para destruir definitivamente o Iraque e Saddam Hussein. Colocaram o Bush pai, o Bush filho, no poder, através de um golpe promovido pela Suprema Corte, né? Portanto, não é novidade que o judiciário participe em golpes de Estado, né? Tem um exemplo, né, de um golpe promovido pelo judiciário. O Bush filho assumiu, aí ele ataca o Iraque e termina de destruir a Iugoslávia, né? A Iugoslávia desaparece em 2006. A Iugoslávia desaparece definitivamente do mapa em 2006, com a criação lá de Montenegro, né? Um país que tem uma população de 600 mil habitantes, um bairro do Rio de Janeiro. O Obama, para curar as feridas internas dos Estados Unidos, porém, para dar continuidade à política do Bush. Obama foi eleito para dar continuidade, não é para parar a política do Bush. E o Obama faz isso de uma maneira primorosa. Porém, o excesso de ativismo militar do Obama provoca que o establishment americano não tolerou. Quais foram? O afastamento da Turquia dos Estados Unidos e o afastamento do Egito dos Estados Unidos. Dois aliados estratégicos, né, se afastam dos Estados Unidos, se aproximam da Rússia. Né? Isso foi considerado imperdoável para o establishment americano. Né? Então, o Obama, né, tem a sua provável sucessora, Hillary Clinton, ela é derrubada, né, tanto que ela perde no colégio eleitoral, né, e o Trump é eleito para, ao meu ver, ele foi eleito para tentar adiar um pouco uma confrontação direta com a Rússia, porque a Hillary Clinton ela tinha um discurso extremamente agressivo com relação à Rússia, e esse discurso poderia levar a uma guerra total à Rússia, né? Era esperado por vários analistas a grande possibilidade dos Estados Unidos entrarem num confronto aberto com a Rússia, e me parece que eles colocaram Trump lá no poder para que ele arrumasse a casa, já que o Obama praticamente abandonou a economia interna nos Estados Unidos, né? As questões internas dos Estados Unidos, da economia, as questões sociais, as questões trabalhistas, né? E eles aceitaram, então, essa fronda aí de pequenos proprietários que foi representada pelo Donald Trump, né?
O Trump, ele tenta se aproximar da Rússia, mas isso foi rejeitado, né? Me parece que o establishment americano não quer um acordo com a Rússia, nesse sentido, um acordo que leve ao comprometimento com a Rússia, em qualquer nível, né? Então, foi para isso que o Trump foi eleito. Esse ataque que ocorreu na semana passada na Síria não foi o primeiro ataque do Trump à Síria, direto. Foi o segundo grande ataque direto dos Estados Unidos à Síria. O primeiro foi em fevereiro, ou janeiro e fevereiro, no qual as tropas sírias, se não me engano, se aproximando de Raqqa, foram bombardeadas pela Força Aérea dos Estados Unidos, que partiram do Iraque, bombardearam e mataram 80 soldados sírios. Esse foi o primeiro ataque do Trump à Síria. Certo? Então o que você acha dessa declaração conjunta de iranianos, russos e o Hezbollah? Você acha que é só um sinal que eles vão continuar defendendo o exército sírio? Então, não há nenhuma possibilidade da Rússia e do Hezbollah e do Irã abandonarem a Síria. Eles vão continuar lutando até o fim. Não, eles precisam. E se os Estados Unidos atacarem... Da Rússia, Irã e do Hezbollah, a Síria, é nada menos que uma questão de sobrevivência. Se o governo da Síria cair, as comunidades xiitas do Líbano têm grandes chances de elas serem exterminadas ou expulsas do Líbano pelos terroristas apoiados pelo Ocidente. Então, estão sob ameaça de morte e de extermínio. Se o governo da Síria cair, o Irã vai ser o próximo alvo. O Trump e a Hillary queiram aumentar as hostilidades contra o Irã. Ainda que a Hillary Clinton apoiasse o acordo nuclear com o Irã, que dá oferece um pretexto oficial, caso o acordo não seja cumprido pelo Irã, para os Estados Unidos atacarem a República Islâmica, Hillary Clinton ela tem um discurso hostil ao Irã. E, por outro lado, o Trump sempre foi contra o acordo nuclear com o Irã. Ele nunca escondeu isso. Ele acha que foi uma concessão ao Irã sem nenhuma contrapartida. Tanto que, em fevereiro, ele enviou, se não me engano, o secretário de Estado para o Iraque, onde os Estados Unidos têm bases, até hoje, militares, né? Porque o Iraque foi derrotado. É bom que se diga isso. O Iraque foi derrotado pela invasão Yankee de 2003 por causa do apoio do Irã aos Estados Unidos. Em 2003, na invasão de 2003. O apoio do Irã aos Estados Unidos resultou rachadura na fissura da resistência à ocupação dos Estados Unidos. Ela permitiu que os Estados Unidos ocupassem o Iraque, que os Estados Unidos estavam sendo derrotados militarmente pela resistência iraquiana. A resistência iraquiana, formada por ex-membros do Baás, ex-membros das Forças Armadas iraquianas, estava vencendo as Forças Armadas dos Estados Unidos. E o apoio do Irã aos Estados Unidos quebrou a resistência iraquiana e levou a esse falso conflito de sunitas contra xiitas, né, que era o que o Patriot, né, queria criar dentro do Iraque, uma guerra civil no Iraque para tirar as tropas americanas de lá. Então essa é
essa foi a campanha, a promessa de campanha do Donald Trump, entendeu? Entendi. Então, por falar, nós falamos sobre autores brasileiros que poucos falam coisas corretas sobre o Oriente Médio, poucos especialistas de verdade em Oriente Médio. Então, eu vou citar um aqui, um livro que eu não canso de citar esse livro que eu já li, que é o livro do Muniz Bandeira. Esse sim está falando realmente com dados aqui o que está acontecendo. Ele explica aqui na página 27 porque o presidente Putin resolveu resolveu intervir na Síria. Bastante interessante o que ele fala aqui. Eu vou ler aqui um trecho rapidinho. O presidente Putin, em 2014, sabia perfeitamente da participação de unidades islâmicas na Ucrânia e que as forças especiais dos Estados Unidos e outros países, nos campos da Tunísia e Turquia, estavam a treinar 400 a 1.000 chechenos, chefiados pelos terroristas Omar al-Shishani e Amir Muslim, uzbeques e outros jihadistas no norte do Cáucaso. Decidiu, como declarou, combater os terroristas na Síria antes que, depois, eles regressassem e a Rússia tivesse que combatê-los dentro do seu próprio território. A Síria, desde o início, sempre foi uma guerra por procuração, cross-war, híbrida, na qual se confrontavam, de um lado, Síria, Rússia, e, com contornos em solo, Irã, e do outro, Catar, Arábia Saudita e Turquia, que financiavam e armavam os terroristas dos mais diversos grupos sunitas e nacionalidades. Daesh, acrônimo de Al-Dawla al-Islamia fil Iraque, o al-Sham, ou ISIS, acrônimo em inglês de Islamic State em Iraque, em Al-Sham, ou Levante ou Grande Síria, que é uma dissidência da Al-Qaeda, com todo o respaldo, inclusive logístico e de inteligência dos Estados Unidos e vassalos da OTAN. Tudo indicava que a pretensão dos falcões neoconservadores democratas, golpes da indústria bélica, como o senador John McCain, e do capital financeiro, aninhados em Washington, era estender a guerra transnacional à periferia islâmica da Rússia. Aqui ele diz claramente que o ISIS é apoiado pela OTAN e pelo governo norte-americano. Ou seja, por isso que eu peço a todo mundo, sempre que eu peço, compre esse livro aqui, porque eu acho impressionante, eu admiro muito o Luiz Bandeira, que ele consegue, como ele consegue falar com tantos detalhes de temas atuais. Aqui, e é impressionante o que ele fala aqui sobre a Síria e sobre a Ucrânia. Então, o que você acha dessa declaração dele aqui? O governo da a Rússia perde o acesso aos mares quentes, geopolítica da Rússia, desde a formação do seu império. Tá ruim aqui para mim a conexão. Agora ficou bom, pode continuar falando. Eu não estou ouvindo. Então, a Rússia sempre precisou de uma base naval nos mares quentes. Isso já é da Síria, não tem mais acesso aos mares quentes, Mediterrâneo, para a Rússia. Não é uma questão, não podemos esquecer que na Guerra do Vietnã, os armamentos que iam para o Vietnã passavam pelo Canal de Suez
com autorização do Nasser. O Nasser autorizava os navios soviéticos a levarem os armamentos para isso. Profunda irritação contra o Nasser, né? No governo dos Estados Unidos. A conexão ficou ruim de novo aqui para mim. Tá voltando aqui agora, gente. Vamos esperar um pouco. Tá tendo problema aí, ô senhor Ramés? Tentar falar com ele aqui. Se ele não conseguir voltar, nós vamos encerrar. Até porque já são quase uma de hangout, que é o tempo que a gente estipulou fazer aqui. Esperar um pouco mais. Tentar contactar ele aqui pelo Facebook. Bom, gente, então, eu falei aí, eu tive alguns problemas aqui, eu fiz um lembrete E aí, eu acabei abrindo outro Hangout com o mesmo nome, e enquanto o outro não apareceu aqui, um problema técnico aqui que a gente teve, por isso que eu coloquei o link no chat, para que vocês pudessem entrar nesse aqui que já estava ao vivo. Fica, se esse aqui vai ficar ao vivo no YouTube. Bom, para quem chegou agora, eu sou Eduardo Lima, sou professor de História, e eu estava conversando aqui com o doutor em Geografia da USP, Dr. Ramés Maluf, que ele estava falando sobre a guerra na Síria e a questão qual seria a reação da Rússia e dos aliados da Síria, o Hezbollah e o Irã. Basicamente, a resposta foi a seguinte, que a Rússia, o Hezbollah e o Irã, eles não podem abandonar a Síria porque é uma questão de sobrevivência deles próprios. Ou seja, se a Síria cair, o alvo seguinte será o Irã. Os terroristas vão atacar o Irã e vão atacar também o Líbano, onde é o país do Hezbollah, da organização da milícia libanesa Hezbollah. Hezbollah, é importante lembrar, é a única organização paramilitar que conseguiu derrotar o exército de Israel. E eles se orgulham muito disso. Inclusive, eles até dizem que eles aprenderam muita coisa na guerra na Síria. Israel agora tem um certo receio de fazer outra guerra contra o Líbano por medo de ser atacado pelo Hezbollah. E a questão da Rússia... voltou aí. Pode continuar aí. Você estava falando sobre
a Rússia não pode perder seus portos em mares quentes, e você termina e já faz suas considerações finais, porque já são 18h25, então já, o Hangout está se aproximando de 1h30, que foi estipulado por nós aqui. Tá, então a Rússia não pode perder, não pode deixar de apoiar a Síria. Me parece que esse ataque dos Estados Unidos à Síria foi, de certa forma, entre o Trump e o Putin, no sentido de que o Trump precisava dar uma satisfação ao público interno, a esse establishment profundo. Então, ele não tinha condições de enfrentar, ele não tem condições de enfrentar permanentemente esse establishment profundo, militarista, que não surgiu nem há 20, nem 30, nem 40, nem 50 anos, não. Ele surgiu na fundação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nascem imperialistas, escravocratas, escravistas, racistas, segregacionistas e imperialistas em 1776. Isso até autores liberais conservadores, como é o caso do Leandro Carnal, até ele reconhece isso. Os Estados Unidos nascem sob a marca do conservadorismo. Não há nenhuma revolução americana em 4 de julho de 1776. Então, Trump não pode se voltar. Só diz que ele é de esquerda, né? Exatamente. Exatamente. Nem ele consegue, né, com todo o seu esforço, consegue ocultar o fato de que não há nenhuma revolução no nascimento dos Estados Unidos. Pelo contrário, ele é uma contra-revolução. Os Estados Unidos surgem em nome da escravidão, do direito a escravizar outros povos e do direito de exterminar os outros povos. Essa é a marca de nascimento dos Estados Unidos. É o DNA dos Estados Unidos. Então, Trump não pode se voltar contra isso. Ele tem que dar satisfação a esse estabelecimento profundo. Houve esse acordo tático com o Putin, mas, simbolicamente, foi um ataque americano à Síria. Eu vejo gente falando, olha, morreu menos gente nesse ataque americano à Síria do que o atentado agora que houve em Estocolmo, na Suécia. Não importa o número de vítimas, a questão não é essa. Simbolicamente, demonstra que os Estados Unidos continuam impondo linhas vermelhas no Oriente Médio, e não a Rússia. Esse ataque, lamentavelmente, ele mostrou os limites do poder russo. A Rússia realmente tem capacidade de defender o seu território, o seu próprio, mas não tem ainda uma capacidade bélica de projetar esse poder fora do seu território, como é típico, como é exigido de outras nações imperialistas. Uma nação imperialista ele tem que ter capacidade de projetar seu poder militar e financeiro. Se não for financeiro, pelo menos o poder militar ele tem que se projetar. E isso provou que a Rússia tem graves limites na Síria, porque a Síria sofreu o ataque de Israel recentemente, ainda que em Israel um caça israelense tenha sido abatido pelo governo sírio, mas sofreu um ataque israelense, e tinha sofrido um ataque dos Estados Unidos em fevereiro, que matou 80 soldados sírios. O Trump está mostrando aos seus vassalos e clientes no Oriente Médio aquilo que eles gostam de falar: nós não abandonamos nossos aliados. Ele está mostrando para a Al-Qaeda: olha, Al-Qaeda, vocês podem contar conosco. Tanto que já foram retomados ataques a Damasco. Hoje mesmo houve ataques a Damasco, nos subúrbios, nos arredores. O Estado Islâmico atacou
igrejas no Egito. O Egito está tentando se aproximar da Rússia. Isso não é coincidência. Né? O ataque do Estado Islâmico às igrejas em Cairo, né? Na semana da Páscoa, né? Sim, resultado direto do ataque dos Estados Unidos à Síria. Ainda que seja um teatro, como muita gente está falando, né? Ainda assim é um ataque dos Estados Unidos à Síria e à Rússia. Né? O Trump está mostrando que os Estados Unidos não respeitam linhas vermelhas. Então, isso é grave. Esse ataque foi muito grave. Pode dizer que foi um teatro, pode dizer que morreu pouca gente, não importa. Porque a base está intacta, não importa. Quem estabelece as linhas vermelhas no Oriente Médio, lamentavelmente, continuam sendo os Estados Unidos. Quais implicações que isso pode ter no futuro? No futuro, se a Assad conseguir vencer esses terroristas do Estado Islâmico e da Al-Qaeda e da chamada Irmandade Muçulmana, talvez ele seja obrigado a reconhecer os terroristas do YPG, das Forças Democráticas da Síria, que são apoiadas pelos Estados Unidos. Porque, oficialmente, essas Forças Democráticas da Síria, esse grupo terrorista, está combatendo o Estado Islâmico. Entendeu? Oficialmente estão com apoio dos Estados Unidos. E a questão do Então, do exército... A questão do exército turco que invadiu o norte da Síria, você acha que isso foi um acordo com Putin? Ou um acordo com Putin, um acordo mal feito, né? Um acordo equivocado do Putin? Ou se eles invadiram e o Putin não teve o que fazer? Não, houve um acordo entre o Erdogan e o Putin antes dessa invasão turca da Síria. Né? O Putin deu sinal verde para a Turquia, de certa forma, atacar o Estado Islâmico e também, de certa forma, atacar os terroristas do YPG, né? Que tem ligações com o grupo PKK, né? O Partido Curdo, Kurmanji, né? Da Turquia, né? Partido Comunista Curdo Kurmanji, né? Da Turquia. Nós estamos assistindo nesse momento, quer dizer, não a mídia ocidental, não pela mídia ocidental, mas a ofensiva dos Estados Unidos em Mossul, né? Que massacrou mais de 1.000 pessoas no Iraque, né? No mês de março, né? Mais de 1.000 pessoas no Iraque, uma carnificina que não foi mostrada pela mídia ocidental, inclusive com o uso de armas químicas por parte dos Estados Unidos. Há acusações que os Estados Unidos usaram armas químicas contra os civis, não foi contra os terroristas que ocupam Mossul. E se os Estados Unidos conseguirem vencer os terroristas, né, lá do Estado Islâmico, lá do Daesh, no norte do Iraque, e se as Forças Democráticas da Síria expulsarem o Daesh de Raqqa e participarem da vitória da libertação de Deir ez-Zor, está dado a possibilidade de balcanização tanto da Síria quanto do Iraque, ou de um Estado curdo, ou de Estados curdos, nesses dois países. Né? Separar as populações árabes dos curdos. Né? E aí seria um segundo Estado de Israel, né? Ou terceiro, né? Já que existe o governo autônomo do norte do Iraque, desde 1991, na primeira invasão do Iraque,
primeira invasão yankee do Iraque. Então... depois eles poderiam provocar uma guerra, né? Todos contra... A presença dos Estados Unidos no Iraque e na Síria, simultânea, existem tropas americanas dentro da Síria, atuando na Síria, né? Isso desde o governo Obama, inclusive, não começou com o Trump, né? Eles podem ser a garantia da balcanização definitiva da Síria e do Iraque. Isso me parece que foi o recado que o Trump passou também para o Putin, lembrando que esse ataque dos Estados Unidos à Síria, ela aconteceu após a demissão do Stephen Bannon, né, do staff de segurança nacional dos Estados Unidos, né, que era, digamos assim, mais propenso a um diálogo com a Rússia. Aconteceu no momento que o presidente da China estava visitando os Estados Unidos, né? Lembrando que a China apoia diplomaticamente a Síria. Então, foram vários recados que o Trump passou para o mundo inteiro. Passou um recado para o Irã, passou um recado para a Rússia, passou um recado para a Síria, né? Porque a Síria, essa guerra na Síria já era para ter terminado em 2012. Assad já estava vencendo a guerra em 2012, se não fosse o contínuo apoio dos Estados Unidos aos terroristas no Oriente Médio, né? Então essa guerra, ela só existe porque os Estados Unidos estão intervindo nela para destruir a Síria, para destruir o Oriente Médio, visando a médio e longo prazo destruir a Rússia. A política do caos, né? Que havia promessa de que Trump encerraria essa política do caos. Havia essa promessa, né? Que era a política do Obama. O Obama abertamente apoiava essa geoestratégia do caos. Dividir para governar, dividir para imperar. Então, o Trump você acha? Buscava resgatar a velha geopolítica de Estado para Estado, né, entre Estados nacionais. Você acha que consegue reverter isso daí sem iniciar uma terceira guerra mundial? Eu, sinceramente, eu não acredito que possa haver paz em qualquer nível com a existência dos Estados Unidos, né? Enquanto os Estados Unidos existirem, a humanidade está ameaçada. A existência da humanidade está ameaçada pela existência dos Estados Unidos. Porque, como eu disse, não é o complexo militar industrial americano. O complexo industrial militar é consequência desse ethos genocida e escravista deles. Em 250 anos, os Estados Unidos nunca mudou de regime. A Inglaterra até um pouco mais, chega a 350 anos. Inglaterra, 350 anos, Estados Unidos, 250 anos. Ambos estão associados nesse processo. Estão imbricados, um com o outro, nesse processo de dominação mundial. Então, eu não vejo a possibilidade Por isso que o século XXI ele é decisivo, vai ser decisivo na história da humanidade. Né? Sem um confronto com os Estados Unidos. Confronto, eu digo, não é no sentido diplomático, não, é militar mesmo, e direto. O Putin vai ter que se conscientizar disso. Se ele não se conscientizar, talvez outros líderes russos poderão se conscientizar da ameaça que os Estados Unidos representa para toda a humanidade.
Né? Estados Unidos são mestres e discípulos da Alemanha nazista. Eles são mestres, eles ensinaram os nazistas, mas também aprenderam com os nazistas. Né? Então, a existência dos Estados Unidos é uma ameaça a toda a humanidade. Então, a questão ali da Síria, onde, por exemplo, o Assad não pode revidar um ataque israelense dentro de território israelense. Não há uma simetria. Israel pode atacar a Síria dentro do território sírio, mas Assad, né, a Síria, não pode revidar um ataque israelense dentro do território israelense. Nem mesmo em Golã, que é um território sírio ocupado por Israel. Então, as linhas vermelhas são impostas pelos Estados Unidos e pelos seus vassalos e clientes locais. Essa é a questão. Perdão. A Rússia não pode promover uma aliança com o Iraque, aberta. Né? Por quê? Porque o Iraque é território dos Estados Unidos, né? Dado a política desastrosa do Irã em relação ao Afeganistão e ao Iraque, que já comentei aqui várias vezes, o jogo duplo com relação aos Estados Unidos e ao mundo árabe, né, desestabiliza o Oriente Médio. Que o Irã acaba legitimando o discurso do Pentágono da guerra entre xiitas e sunitas e também acaba legitimando a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, da própria Arábia Saudita e de Israel na região, mesmo enviando armas para a resistência no Líbano, na Palestina e na Síria. Interessante. O Irã aceitou... Então, é nesse sentido que tem que haver, por parte de todos aqueles que combatem essa hegemonia destrutiva dos Estados Unidos sobre a humanidade, de que a existência dos Estados Unidos é uma ameaça à humanidade. É uma ameaça real e concreta à humanidade. Se o projeto dos Estados Unidos vencer, ou seja, se a Rússia e a China forem destruídos, não restará nenhuma esperança para a humanidade. E a destruição da Rússia e China é a política dos Estados Unidos. A geoestratégia dos Estados Unidos é essa: destruir a Rússia e a China. Por isso, essa guerra na Síria e no Oriente Médio, em outros lugares também. Então, já são 18h43. Eu pediria que você fizesse as suas considerações finais, indicasse algum site que você tenha, ou desse alguma dica de livro aí para os nossos espectadores. Agradeço aos 14 espectadores que estão nos assistindo agora. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal principal também, que eu vou deixar o link na descrição. Pode falar, Ramesh, pode se despedir. Eu tenho que dizer que realmente o Trump ele está aí numa situação bastante delicada, ele pessoalmente, né? Ele tem que dar satisfações a esse establishment profundo, né, dos Estados Unidos, da área que é a fusão, né, de Wall Street com o Pentágono, né, dos interesses, né, do Wall Street com o Pentágono, e ele não é anti-imperialista, ele é imperialista. Toda pessoa que é eleita para o cargo de presidente dos Estados Unidos é um genocida. É um genocida. A função do presidente dos Estados Unidos é promover saqueio e extermínio das populações que são atacadas pelos Estados Unidos, né? Saqueio e extermínio, né? Isso sobre toda a humanidade, né? Então, não é o presidente A, B, C que vai mudar isso. Isso de um lado. Do outro lado, ainda não sabemos, ainda é cedo para saber qual será a atitude do Trump em relação à Rússia.
né? Se ele realmente está rompendo com a Rússia, eu não sei, né? Pode ser que, dado uma tentativa de acordo aí, né? Ele tem uma política um pouco mais moderada, pode ser que não ocorra com relação à Rússia, mas ainda eu vejo como um pouco precipitado achar que Trump cedeu totalmente aos neocons. Eu acho que ainda é possível que ele tenha uma outra atitude com relação à Rússia. É possível, né? Mas ele é eleito, como eu disse, a função do presidente dos Estados Unidos é saquear e exterminar, né? E a política dos Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos é destruir a Rússia e a China. Então, a questão é a dosagem. Mais ou menos. Perdão. E, por outro lado, a Rússia precisa realmente ter uma reação mais dura com relação a essas atitudes dos Estados Unidos, essas ações militares dos Estados Unidos. Se a Rússia não tiver uma atitude mais dura, mais firme, e não impor uma linha vermelha no Oriente Médio, né, isso pode comprometer a existência da Rússia no futuro. Pode comprometer a existência dos seus aliados. Né? A Rússia tem aliados, não tem clientes, porque ela não tem poder econômico. Né? A Rússia não consegue impedir um ataque de Israel à Síria. Isso é grave. Isso é muito grave. Então, a Rússia é sabido que o Putin ele modera muito a sua política em relação aos Estados Unidos para evitar um confronto direto com os Estados Unidos. Ninguém quer começar a Terceira Guerra Mundial, né? Mas a Rússia precisa realmente endurecer mais. E, por outro lado, a China assistiu isso praticamente de camarote. Assistiu o seu aliado, a Síria, ser atacada pelos Estados Unidos de camarote. Não reagiu. Até quando a China vai ficar sem reagir à destruição e aos ataques aos seus aliados? Né? Acreditar que a China, só porque tem bolsa de valores, tem lá os títulos da dívida dos Estados Unidos, não vai ser atacada pelos Estados Unidos no futuro, isso é acreditar em Papai Noel. Né? A China está sendo ameaçada, sim, pelos Estados Unidos. Então, os chineses precisam ter uma atitude mais firme em relação aos Estados Unidos. Isso, para mim, é importante para que se detenha esse poder destrutivo dos Estados Unidos, que, como é sabido, já destruiu dezenas de países ao redor do planeta. Né? Essa maior onda de refugiados da história desde a Segunda Guerra Mundial é resultado das guerras promovidas direta ou indiretamente pelos Estados Unidos. Isso aí. Obrigado, Ramesh, pela sua participação. Lembrando mais uma vez aqui, não se esqueça, se você quiser entender o que a gente está falando aqui de uma forma melhor, mais aprofundada, lê esse livro aqui, A Desordem Mundial, Caos, Guerras por Procuração, Terror, Caos e Catástrofes Humanitárias, que mostra o tipo de terrorismo de Estado que os Estados Unidos estão praticando ao redor do mundo na nossa época recente. São guerras que estão acontecendo agora, no Donbás quanto na Síria, e ainda as guerras civis que continuam na Líbia, por exemplo, no Iêmen, com o ataque da Arábia Saudita, e o governo americano é responsável por cada uma delas. É por isso que eu não me canso aqui de
criticar o governo dos Estados Unidos. Eu faço questão aqui de mostrar os crimes que acontecem, que não são mostrados pela mídia ocidental. Essa é a intenção do meu canal e eu vou continuar falando isso aqui. Muito obrigado. Se inscrevam nesse canal e se inscrevam no meu canal principal, que quando sair as advertências eu vou poder voltar a fazer transmissões ao vivo lá. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos os ouvintes. Parabéns aí pela sua iniciativa de promover esse canal. É muito importante para que as pessoas tenham esclarecimentos de política externa, política interna aqui do Brasil, fora dessa mídia colonizada, né, que nós temos aí. Parabéns aí pela sua iniciativa e obrigado aí mais uma vez pelo convite. Boa noite. Nisso, muito feliz que essa semana meu canal chegou a ter 30 a 50 mil visualizações por dia. Provavelmente é porque o pessoal começou a procurar a guerra na Síria devido aos últimos acontecimentos e como eu estou faz tempo fazendo esses vídeos aqui, eles começaram a encontrar pelo YouTube. Então, meu canal cresceu muito. Então, eu agradeço a vocês pelo apoio aí. Parabéns. Maluf, que aqui meu professor. Recomendo livros do professor Muniz Bandeira. São leitura obrigatória. Muito obrigado aqui, Ramés Maluf, que é meu professor particular e é de graça, e eu não pago nada, é de graça, que é melhor ainda. Obrigado, gente. Curta esse vídeo, compartilha nas redes sociais e até